Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número especial Olimpíadas Paris 2024, contando toda a trajetória das Nadeshiko Japan e também da nossa piazada do futebol masculino. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaros, o Barbu de Alegria na apresentação. Comentários novamente de duas lendas míticas do futebol japonês, Mr. Thiago Bontempo e Mr. Thiago Henrique Cruz. Mr. Good Time, tudo bem com você, meu irmãozinho querido? Tudo bem, olá a todos. Pois é, foi uma rodada emocionante até demais, né? Tanto no masculino quanto no feminino, os dois jogos com pênalti nos acréscimos, né? Então foi uma rodada muito louca, né? Maravilha, bom tempo, falaremos disso já já. Mr. Thiago Henrique Cruz, tudo bem com você, irmãozinho querido fofuxo? Salve, salve Elias, salve, bom tempo toda a galera. Tamo junto em mais um episódio, né? A gente falou, né, que agora nas Olimpíadas vai ser um pouquinho mais rápido, né, os episódios. Agradeço demais todo mundo que ouviu o nosso primeiro podcast sobre as Olimpíadas. E a galera que respondeu a enquete, viu, Elias? Já temos ali uma parcial na enquete. Coloquei até uma data grande, a enquete vai ficar mais de 30 dias. A galera pode voltar no episódio anterior do podcast lá no Spotify, que vai ter uma enquete. Que o Elias falou qual seria o nosso trio, né? Comparando a gente com os trios que a seleção teve na geração de ouro. E o trio que tá ganhando, Elias, pasme pra mim, eu sinceramente já imaginava, o trio Nakata, Nakamura e Ono. É o trio que tá ganhando aí, que a galera tá mais comparando a gente. Suspeitei desde o princípio, porque nós somos o ouro do futebol japonês. Falei bonito. Olha só, pô, esse cara já tava já engajado na respostinha, mas todo mundo que tá participando, muito obrigado aí pela interação com a gente sempre. E vou falar desses jogos, eu imaginava, né? A gente chegou a comentar isso no outro programa, que Mali na seleção, contra a seleção masculina seria um jogo bem difícil, jogo chato, foi, né? E depois vamos falar um pouquinho mais de tempo hoje sobre a seleção feminina, porque realmente é um excelente resultado, um jogo emocionante, com pênaltis e tudo mais, então bastante coisa pra gente poder destrinchar nessa segunda rodada das Olimpíadas. Começando pela piazada, numa vitória dramática da seleção japonesa diante de Mali com o gol de Yamamoto, que foi, como diria nosso amigo Jardel, né? A bola foi indo e acabou fundo, né? Entrando no gol ali, já aos 82 minutos da etapa final. Depois de tanto insistir, o Japão conseguiu sua vitória, mas esteve mais perto da derrota nessa partida do que vitória, né, galerinha? Porque a seleção de Mali pressionou muito, Kokubo fez aí defesas incríveis, conseguiu pegar um pênalti praticamente também no último lance, se bem que foi mais para fora do que o Kokubo nem tocou na bola, né? Conseguiu aí pelo menos fechar o ângulo para o jogador de Mali aí errar o pênalti no fim do jogo. Tivemos aí altas emoções. O Japão entrou em campo aí nessa partida com o Kokubo no gol, o Nishio, Sekine, Takai, Ohata, Koki Saito, Ryotaro Araki, Fuki Yamada, Rito Yamamoto e o Jotima Fujita e o Hosoe no ataque, né? Grande novidade aí na escalação foi logo o Fuki Yamada, que o Bom Tempo e o Thiagão comentaram muito, né? Que estava aquela lista de suplentes lá e tudo mais, e foi pro jogo. Entraram na etapa final também o Sota Kawasaki, o Shota Fujio, o Shunsuke Mito, que não conseguiu repetir a grande partida que fez, né? Na sua primeira atuação, e o Ken Sato entrando também na etapa final. Tiagão, jogo sofrido, complicado, a seleção de Mali fisicamente é muito forte, né? Eles têm aí um porte físico assim invejável, né? Um time que ganha tudo no jogo de corpo, tem uma velocidade incrível, estamina incrível, uma defesa muito boa também, um meio campo bom também, é um time que até, arrisco dizer, eu achei até melhor do que a própria seleção principal de Mali, né, na Copa Africana de Nações, aí que teve no começo do ano. É um time que joga direitinho, um time que tem um coletivo muito bom, né, e que se não fosse pelo Kokubo, eu acho que até estaremos falando aí de uma derrota da seleção japonesa, né, porque o Kokubo fez verdadeiros milagres, principalmente na etapa final, contou com sorte também de bola na trave, né? Então, essa seleção de Mali, como vocês previram, realmente é um time muito perigoso, mas depois do nosso coração falhar aí várias vezes na partida, deu certo e vitória do Japão, Tiagão, com o nosso querido
Yamamoto num gol sofrido, aquela confusão, fazendo o triunfo da vitória. Se Mali tivesse um pouquinho mais de qualidade técnica, né, na finalização, o Japão teria saído com a derrota, né, nessa partida, né? O Kubo salvou um gol logo com menos de 10 minutos de jogo, né? Depois salvou mais 2 vezes durante a partida inteira, ali em questão, assim, de bolas que praticamente seriam gols em outras situações, e a parte defensiva do Japão acabou se sobressaindo muito pelo Kubo. Gostei muito do jogo do Rata também, defensivamente foi muito importante para segurar esse ímpeto do ataque de Mali. Uma equipe que utilizou dessa parte física deles, né? Eu ia até perguntar para você, tentar lembrando, aqui tudo de cabeça, acabei não indo atrás disso, né, nessa noite, antes de gravar esse podcast. Teve um jogo recente, não teve? Não sei se eu acho que foi um amistoso entre Mali e a seleção sub-23, e o Japão perdeu para Mali, não foi? Não foi tipo 3-1, né? Então, assim, a seleção de Mali é uma seleção que, se você der mole, né, nessa questão de jogo de futebol olímpico, você pode perder, e é uma seleção que tem, sim, algumas peças interessantes. É claro que nessa questão de técnica deixa a desejar em vários momentos, né? E o Japão teve um primeiro tempo levemente superior, ficou com um pouco mais de posse de bola, teve ali algumas chances interessantes, muito pelos pés ali do Saito na primeira etapa, que eu acho que foi que mais levou perigo. E o segundo tempo, a gente imaginava talvez que Mali jogaria um futebol talvez até um pouco mais recuado, né, em busca do empate, mas não, eles foram para o ataque, criaram chances, jogaram melhor do que o Japão na segunda etapa, e a gente conseguiu esse gol, né, esse gol chorado, né, que surgiu a partir de um contra-ataque, né, que o Yamamoto conseguiu fazer o gol, mas como vocês falaram, né, o gol bem chorado, e ainda teve o pênalti, né, que a seleção de Mali acabou perdendo. Isso já era no 90, 95, 96 e tudo mais, em 91, né? Então o Japão consegue uma vitória bem emocionante, então um jogo bem interessante, e até as mudanças táticas durante as substituições que teve durante a partida, eu fiquei pensando, poxa, será que o Japão tá pensando talvez que ficar com o empate em 0-0 estava de bom tamanho, né? As substituições me deixaram um pouco na dúvida qual que era o objetivo final, né, da organização e da equipe, mas a vitória saiu, né? Uma vitória importantíssima. Eu coloco talvez um pouco dessa vitória também na conta do Goya também, que acabou mudando alguns jogadores ali, e alguns deram resultado, outros nem tanto, teve uma visão interessante de quem estava jogando melhor ou não, e o Yamamoto, né, acabou salvando, né, o Japão, mas foi uma partida onde, se a gente for colocar os destaques, eu acho que provavelmente todo mundo aqui vai acabar colocando Kokubo, Rata e mais algum jogador do sistema defensivo para trás, né, porque esse foi o setor que trouxe a vitória para o Japão, né, e principalmente o Kokubo, que basicamente deu um passo importantíssimo para ser lembrado em convocações futuras da seleção principal. O primeiro tempo não foi bom do Japão, né? Bom tempo. O primeiro tempo foi um jogo morno, né? O Japão não conseguia criar chances de gol, cometia muita falta. Os dois times, dava pra ver que os dois times estavam bem cautelosos. O Japão levava pior nos duelos físicos, e eram dois times que já se conheciam, né? Teve, como vocês falaram, teve esse amistoso. Foi em março, em Kyoto, inclusive. E o Japão perdeu de 3-1 de virada, fez um gol bem no início, depois tomou 3 gols, então já se sabia mais ou menos o que se esperar dessa seleção, né? Quando veio o sorteio, a gente já imaginava que Mali seria um adversário que ia dar bastante trabalho, porque eles já tinham ganhado do Japão no Japão de forma até convincente, né? E foi um jogo difícil mesmo, né? O Japão jogou pior do que Mali. Se tivesse empatado, já poderia dizer que é um bom resultado. Então, ter ganhado até da forma que ganhou, né? Foi incrível, né? Nesse setor defensivo, acho que tão importante quanto o Kokubo foi também a atuação do Kota Takai. Tava lá sempre corrigindo as cagadas do Nishio, nossa, o Nishio foi um desastre nesse jogo, né? Isso foi ruim. Na hora que saiu a escalação, por que diabos o Oita trocou o Kimura, que tinha jogado tão bem na estreia, né? Pra botar o Nishio, que já tinha sido extremamente inseguro no amistoso contra a França, né? Poucos dias antes de começar as Olimpíadas. E agora trocou o Kimura, botou o Nishio e não deu outra, né? O Nishio tava
alguns erros lá que quase custaram caro, né? Teve até alguns momentos lá em que o Kota Takai teve que cobrir, né, os erros de posicionamento, às vezes perdia num X1 com até certa facilidade. Enfim, não foi bem, né, o zagueirão aí do Cereço Osaka. Mas o Kota Takai foi bem, o Ohata também, quando precisou, foi muito bem. Claro, principalmente o Kubo, né? Essa defesa aí do Japão fez muito bem seu trabalho. Um jogo em que o Japão não jogou bem, mas conseguiu ganhar graças à sua defesa. E também, né, o Yamamoto, né, o Orihito Yamamoto, que fica muito na sombra do Joel Fujita, né, até porque eles jogam no mesmo time lá no Sintroiden, o querido Sintroiden do Thiagão. E o Yamamoto, ele não é muito falado, né, até porque os holofotes aí da posição de volante fica todo em cima do Fujita. Apesar de que o Fujita teve um lance que ele quase foi expulso, né? Ele já tinha no primeiro tempo, depois ele cometeu uma falta lá, já no finalzinho do jogo. Se fosse um juiz mais rigoroso, provavelmente ia expulsar ele. Uma palavra, uma cotovelada, né? Mas no geral o Fujita também teve uma atuação positiva, né? E o Yamamoto decisivo, né? Aquele volante que ele começou a jogada do gol, né? E o Hosoya puxou contra-ataque. O Hosoya aqui não vinha conseguindo se sobressair contra os defensores de Mali, né? Ao contrário do jogo contra o Paraguai, quando ele fez muito bem essa função de centroavante, ganhando dos defensores adversários nos duelos físicos. Contra a Mali ele não vinha conseguindo fazer isso, mas fez uma jogada muito boa no lance do gol. E aí teve o Mito, né, que podia ter finalizado e acabou errando a bola. Aliás, o Mito mitou ao contrário nesse jogo, né? Porque ele tinha mitado no primeiro jogo, ele não mitou nesse segundo, perdeu. Aquele primeiro gol que ele perdeu foi nível Yanagisawa, né? Chutou acertou a própria perna, errou a bola sem goleiro. Depois, nesse lance do gol também, ele tinha a chance de disputar e não conseguiu. No finalzinho também ele perdeu mais uma chance feita, então foi assim, um jogo desastroso, né? As 3 chances claras que o Mito desperdiçou. O Sato também, né? Ele podia já ter feito o gol, acabou chutando, o goleiro defendeu, mas o Yamamoto, né, apareceu lá como aquele bom volante, né, que sempre acredita na jogada e chega na área para finalizar. Acabou o gol que acabou sendo decisivo, né, do Japão. Então, o Thiagão ainda vai ver muito, né, dessa dupla aí, o Rihito Yamamoto e o Joel Fujita agora no Sintoiden, que tem também o nosso querido Taniguchi, e o Kokubo vai jogar também nesse time, né? Então, vários motivos aí pra acompanhar o Sintoiden nessa temporada, né? Pô, agora tem japonês à torta direita lá, viu? Agora vai ser até legal. Inclusive, teve um jogo essa semana que eu quase assisti, mas acabou não tendo tempo à tarde aí e tal. Mas é incrível. Todo jogo de Android recebe notificação. Às vezes não recebo notificação do Corinthians, mas Android, toda rodada tá lá no meu celular apitando lá. Até coloquei lá a Liga Belga lá como destaque lá no meu celular pra mim não tentar assistir os jogos. Sabe uma coisa que eu tava achando interessante? Exatamente, Bom Tempo. Sabe uma coisa que eu tava achando interessante? Não sei se o Bom Tempo prestou atenção, o Elias, nesse detalhe. Todo o sistema ofensivo do Japão, ele é substituído em algum momento do jogo, né? Menos o Hosoya. Né, o Hosoya no primeiro jogo, até lembro que eu falei no outro podcast, que o Hosoya não teve muita dificuldade, né, no jogo contra o Paraguai no início, ali para fazer as finalizações, então ele ficou ficou bem mais discreto do que toda a parte ofensiva do Japão naquele jogo. E nesse jogo acontece normalmente isso, né, o Hosoya não tem tanta chance assim, mas mesmo assim, talvez, não vou usar a palavra experiência, né, mas talvez por ele ser esse homem de referência no ataque, né, pro Goya, ele é o cara que tá sempre jogando o jogo inteiro, né? Que joga muito bem, aparentemente não estava tão exausto assim, né? Então, fisicamente, o Rousseau tá excelente e vem sendo esse jogador que, quando não consegue ter as chances, né, de finalização, tá sempre ele para fazer um pivô, né, para iniciar uma jogada, né, com um pouco mais de fôlego, voltando bastante ali até o meio campo. Então, assim, é um jogador polivalente, né, dentro dessa seleção olímpica aí do Goiás. Então, achei engraçado isso. E, Bom Tempo, deixa eu perguntar pra você, quando sai o Yamada e entra o Ken Sato, você ficou com essa impressão também que a partir daquele momento já era mais ou menos 70, 71 no máximo da segunda etapa, que essa modificação da saída do Yamada para entrar o
o Sato? Era o Japão já meio que, ó, vamos... Se ficar no 0-0 tá de bom tamanho, porque eu tive essa impressão, não sei se você teve essa mesma leitura, ou se talvez era só uma maneira diferente de organizar a parte ofensiva com uma característica de um outro jogador, porque quando fez essa mudança, eu pensei, eu tô achando que o Japão tentou, e agora vai tentar buscar o empate, porque aparentemente seria uma substituição que você pressionaria menos o ataque com essa formação. O que você viu a partir dessa mudança, Bom Tempo? Eu achei que foi no momento em que o Japão estava tendo muita dificuldade na partida e os pontas eles não estavam conseguindo ter muita influência no jogo. Tanto o Saito na esquerda quanto o Yamada na direita, nenhum deles eles conseguiram render muito nessa partida. Então acho que foi até natural o Oiwa tirar, né? Já tinha entrado o Fujio no lugar do Saito e depois entrou o Sato, que foi jogar na esquerda pro Fujio vir para sua Fujio na sua posição natural, né, que é, quer dizer, sua segunda posição, né? O Fujio geralmente ele é centroavante, mas ele não tem essa característica de fazer o pivô, e não tem tanta característica física quanto o Hosoya, né, por exemplo. Então ele costuma jogar muito na ponta também. No jogo passado o Fujio entrou na ponta direita, agora de novo, né, nessa mesma posição. Mas acho que o Hosoya já tem mais uma característica mais de típico centroavante, né? Mas pro próximo jogo eu imagino que o Oil vai botar todos os reservas que puder, até porque já tá garantida não só a classificação, como o primeiro lugar do grupo já tá. A não ser que o Japão tome uma goleada histórica de Israel, o primeiro lugar do Meu grupo Deus. já tá quase garantido, né? E deixa eu falar pra você agora, Elias, você que essa questão do tempo já até citou um negócio que eu ia comentar contigo. Bem, você já, né, velho de guerra, já viu muitas vezes essa situação, né? O Japão tranquilo, aí vem pro último jogo, troca todo mundo. Pra você, Elias, se fazer uma troca de todo o elenco aí do Sub-23, ou entrar com uma equipe bem mista, dá pra tentar arriscar aquele famigerado sistema com 3 zagueiros? Ou nisso você não mexeria, Elias? Olha, eu mexeria no time inteiro, só não mexeria na tática, que tá bom Ah, assim. isso eu falei que, cara, eu preciso lembrar o Elias se por acaso Ah, o não, 3-5-2. mas olha, mas só vou falar um negócio pra vocês. Eu não duvido que o Japão me apareça nesse jogo com um 3-5-2 do nada. Assim, não, já que a gente já tá classificado, já estamos aí com a liderança garantida, nosso saldo aí também tá gigantesco. Vamos testar um 3-5-2 aí pra ver o que dá? Não duvido. Assim, é improvável, sabe? Mas não é impossível de acontecer. Porque depois de ter colocado o Nishio nessa partida, né? Realmente, o Nishio foi triste, né, cara? O cartão amarelo do Nishio, né? Foi quase dando um agarrão no jogador. Foi um negócio meio absurdo mesmo. E só pra finalizar aqui minha participação sobre esse jogo, na questão dos números, né? No final, né, dos dois tempos, o Japão ele ficou com menos. Não menos, não, né? O jogo com a mesma posse de bola, 50 para cada lado. Mas no final da contagem de finalizações, Mali chutou para gol, né, quatro vezes, enquanto o Japão teve só apenas 3 chances claras, assim, né, e é isso, se você for ver toda a lista de tentativas de chute a gol e tudo mais, você vê que Mali foi realmente bem mais perigoso do que o Japão, e como vocês falaram, né, a quantidade de faltas do Japão foi um negócio meio assustadora, né? O Japão cometeu 18 faltas durante a partida inteira, né? Então é uma quantidade muito elevada de faltas que normalmente não é muito comum, né? Dos jogos da seleção japonesa. Uma coisa, a parte física de Malha prevaleceu muito, né? Então, Sim. eles viram que iam perdendo tranco, viram que iam perdendo a corrida e pau, né? Descia a lei ali pra neutralizar, né? E ó, pra galerinha que não sabe, o Japão tá tão na vantagem que terminou aí com 6 pontos na liderança, né? Já classificado, não tem chance de ficar de fora. E o saldo positivo de mais 6, né? Quem tá em segundo nesse momento é o Paraguai, que pode chegar a 6 pontos, mas tem menos 3 de saldo, né? Em terceiro, Mali com um pontinho com menos 1. E Israel aí em último com menos 2 de saldo, né? Então, para vocês fazendo as continhas aí, teria que levar como o Bom Tempo falou, uma sacolada épica, assim, pro Japão perder essa liderança. E o Paraguai também tinha que dar uma outra sacolada épica para recuperar esses menos 3 aí de saldo, né? Então é bem difícil que isso possa acontecer. No outro jogo do grupo,
A seleção de Israel perdeu para o Paraguai por 4-2, né? O Paraguai parece que acordou aí nessa segunda rodada. Nos outros grupos aqui, no grupo A, a seleção da França chegou a 6 pontos, mas não está 100% garantida ainda, né? Derrotou a seleção de Guiné por 1-0. A Nova Zelândia, que havia vencido na primeira rodada, perdeu para os Estados Unidos por 4-1. A situação, de momento, França líder 6 pontos, em segundo Estados Unidos com 3, em terceiro Nova Zelândia com 3 também, e na lanterninha Guiné com 0. A França não está 100% classificada porque a Nova Zelândia ainda tem chance de vencer na última rodada e conseguir uma classificação, embora seja um pouco improvável porque é justamente confronto direto contra a França, né? Mas não está garantido ainda. No grupo B, que é o mais equilibrado até agora, a Argentina venceu o Iraque por 3-1 e a Ucrânia conseguiu a recuperação, né? Venceu o Marrocos por 2-1 e todas as equipes estão com 3 pontos nesse momento. Aí a Argentina em primeiro e a Ucrânia em segundo devido aos desempates, né? Mas todo mundo tem chance aí de classificação. Aí no grupo C, a outra equipe que está classificada também, não perde a liderança por nada, é a seleção da Espanha, né? A Espanha venceu a segunda rodada a República Dominicana por 3-1 e o Uzbequistão perdeu para o Egito por 1-0. O Uzbequistão é a primeira equipe eliminada do torneio, tem 0 pontos, não consegue chegar mais nada, porque quem está em segundo no momento é o Egito com 4, né? O Uzbequistão chegaria aí apenas nos 3 pontinhos. Uma pena, né? Temos aí já na segunda rodada uma primeira seleção asiática e uma primeira já eliminada, né? Tanto classificada quanto eliminada, Thiagão. Você já começa a se organizar já para até os próximos confrontos também, né? Dá pra gente já dar uma olhada, pelo menos. Alguns desses resultados não são tão surpreendentes assim. Acho que essa próxima fase, independentemente qual seja a posição, são times muito difíceis, né? E vou falar para vocês, essa seleção dos Estados Unidos está sendo até, esse segundo jogo, inclusive, que eu acabei assistindo, fiquei surpreendido, viu, com a qualidade de toque de bola, viu, da seleção e nos outros grupos ali, resultados bem expressivos até em alguns certos momentos, mas a seleção da Espanha, obviamente, para mim é a seleção mais perigosa, né, de todos os grupos. Tô muito curioso em saber se essa seleção do Egito consegue passar de fase e como que pode ser lá na frente. Acho interessante o grupo B, até pela organização com a Ucrânia, né, com Marrocos e tudo mais. E é o grupo que tudo pode acontecer, né? Todo mundo, como o Elias falou, todo mundo tem uma vitória e uma derrota. E vamos ver, né? Até porque quando você roda aí nos jornais ali mais padrões, se escuta muito falar sobre França, sobre Espanha, né? Aí depois você escuta falar um pouquinho sobre Japão, sobre Argentina, né, sobre Estados Unidos. Então, existe, claro, né, um favoritismo, né, pelo menos entre os jornais assim, europeus, mas vamos ver o que acontece. Eu acho que a próxima fase vai ser bem interessante e que o Goiás consiga pegar esse próximo jogo e tentar fazer o melhor teste possível, pensando talvez em uma peça de reposição ou outra, apesar que esses dois jogos deu para ver quais são as sacadas mais padrões da equipe, né? Não imagino que vai inventar tanto assim no jogo decisivo. E Israel pode até ser uma seleção que conseguiu parar mais no primeiro jogo e tudo mais, e conseguiu fazer seus gols contra o Paraguai, mas é uma seleção que toma muito gol, né? Então, já digo para vocês que o meu prognóstico aqui é que o Japão vença a seleção do Israel, mesmo com uma equipe reserva. Acho que o Japão tem plenas condições de conseguir esse feito, até porque defensivamente a seleção de Israel é muito desorganizada, né? Então é aí que o Japão pode conseguir pelo menos um ou dois golzinhos aí na rodada final. Beleza. Bom tempo, mais alguma coisinha ou podemos ir pro feminino? Bem, só tem agora ficar de olho em quem vai ser o adversário, né? Provavelmente vai sair do confronto Espanha e Egito. A Espanha já está classificado, o Egito ainda não, mas tudo indica que serão esses dois, né? Os classificados do grupo C. Então, se a Espanha ganhar ou empatar, vai passar em primeiro. E o Japão enfrentaria o Egito, né? A menos que o Egito ganhe da Espanha, seria no momento, o confronto mais provável, né, das quartas de final.
Que inclusive acho que ia repetir Londres 2012, né? O Japão jogou contra o Egito nas quartas de final naquela ocasião também. O Egito que tava com o Mohamed Salah. Imagino facilmente que essa deve ter sido a seleção do Egito mais, pelo menos de nomes assim, mais vindouros, né? E até perguntar pra vocês, dá pra esperar, eu acredito que não, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim, dá pra esperar aquele famoso terceiro jogo na malandragem, se empatar pratou, se não ficar na primeira fase, você acha que dá pra pensar que talvez tanto Espanha quanto Japão possam pensar nessa possibilidade de fazer um famoso corpinho mole ali para não ter que pegar um ou outro logo de cara, ou o Japão se preocupar mais com isso, porque é meio comum até, né? A gente não pode mentir, né? A gente vê muito acontecendo isso, né? Nesses terceiros jogos, as seleções em uma rotação um pouco mais baixa, até porque se não passa, se tiver a chance de evitar com um certo adversário ou pegar outro, mas eu acho que independentemente não tem muito para onde fugir, né? Então eu acho que nem caberia muito essa hipótese, mas ela existe, né? De uma seleção ou outra fazer algum corpinho mole aí para não se cansar tanto e mudar o adversário. Mas eu acho que pro Japão nessa altura do campeonato é meio trocar 6 por meia dúzia, né? Melhor é passar em primeiro mesmo e ver o que acontece lá na frente, né? O jogo da Espanha vai ser primeiro, né? Vai ser às 10 da manhã. E o jogo do Japão é só às 4 da tarde. Eu imagino que se por acaso o Egito ganhar da Espanha, por exemplo, aí acho que talvez o Japão vai fazer menos força ainda pra ganhar de Israel com o time reserva. Aí vem com o 3-5-2. Ó, sabe o que eu vou dizer? Ó, a Espanha vai dar uma sacolada no Egito e a República Dominicana vai dar uma sacolada no Uzbequistão e vai passar a Dominicana em segundo, cara. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Caramba, imagina passar a República Dominicana, pô, seria da hora, hein? Vou Eu te tô falar que apostando nisso, cara. Falando sério mesmo. seria legal demais. E de perguntar pra vocês, esse Uzbequistão que todo mundo, né, colocava umas fichinhas aí, eu acho que agora né, o Uzbequistão vai, e no final das contas morreu na praia, né, cara? Caramba, né, que triste. Pegou um grupo ingrato, né? Uhum, e acabou não dando certo. Bem, vamos falar de futebol feminino? Vamos lá. Futebol feminino. Galerinha, num jogo. Eu não vou mentir pra vocês. Foi um jogo fraco, um jogo terrível, assim, um jogo gritado. Eu confesso pra vocês que os jogos de São Paulo, nos amistosos do ano passado, foram mais legais do que esse jogo aí das Olimpíadas, né? Só que, claro, o que vale é o jogo olímpico, né? O que vale é a competição. E o Japão aí conseguiu novamente, aos trancos e barrancos, eu não sei que aconteceu com a seleção japonesa, que simplesmente não jogou no segundo tempo, né? No primeiro tempo até fez uma boa partida, teve infelicidade de bater aquele pênalti horroroso, né, Thiagão? Que foi praticamente um recuo para a goleira, né? Aí no começo da etapa final aí a Jennifer, né, que é um dos talismãs da seleção brasileira, abriu o placar pro Brasil. No único chute que o Brasil deu no segundo tempo, o Brasil deu um chute a gol e fez o gol, porque já dá para ver que o Brasil tava com uma vontade de jogar bola nessa partida, né? E o Japão simplesmente não fazia funcionar. Não tinha jeito, o Japão não conseguia jogar, não conseguia fazer a bola ir para frente, não conseguia finalizar, até que, por um milagre dos céus ali, ocorreu aquele lance do pênalti já nos acréscimos, né? Que realmente foi pênalti. Muita gente ficou falando que não era pênalti, não sei o quê. Mas, galera, quando a bola bate no braço assim e tem o desvio da trajetória da bola, quando o desvio, a trajetória natural da bola é desviada por um braço, por um membro, tem que dar pênalti. Não tem jeito, né? Tá na regra do futebol, né? Então, realmente foi pênalti. E dessa vez a Kumagai conseguiu finalizar ali com uma perfeição, né? Cobrança de pênalti. E depois veio o épico, né? Num erro de defesa bizonho da seleção brasileira. A Tanikal foi lá e marcou um golaço, né? Um dos gols mais bonitos aí que eu vi até hoje no futebol feminino. Uma coisa que eu até estava falando hoje mais cedo, que lembrou muito aquele gol do Nakamura contra a seleção brasileira em 2005, né? Que o Marcos saiu catando borboleta lá e não conseguiu. O Nakamura viu o Marcos adiantado no gol e deu aquele chute. Só que o dela foi mais bonito ainda porque ela pegou
de um jeito mais bonito na bola, né? Foi um chute de primeira, assim, que a bola sobrou e ela pegou e teve a felicidade de fazer esse golaço. O Nakamura ainda dominou a bola, pegou, viu, chutou, né? E o dela foi no puro reflexo ali, na pura técnica, e fez o gol da virada, uma das viradas mais tardias, por assim dizer, no futebol. Lembra muito também aquela virada triste da Austrália em 2006 contra nós, né? O Japão lá na Copa do Mundo, que foi dolorida. Mas dessa vez foi uma virada feliz, né? O Japão entrou em campo hoje com a Yamashita no gol, né? Moeka Minami, Asaki Kumagai, a Hana Takahashi, né? Hinata Miyazawa, Kanagano, Yui Hasegawa, Mina Tanaka, Maika Hamano, Toko Koga e a Miyabi Moriya, né? Entraram na etapa final a Seiki, a Tanikawa, né? A Ueki e a Chiba. Vou começar com o Bom Tempo agora, para falar das ADs, para dar uma quebrada no protocolo, depois vou pro Tiagão. Você concorda que foi realmente um jogo monótono, que estava meio parado, que deixou as emoções pro final a lá Tokusatsu, ou eu que fui cruel demais com as meninas aí na avaliação, Bom Tempo? Se você for comparar com os amistosos que teve aqui no Brasil, né? Então foi um jogo bem abaixo mesmo, mas aqueles amistosos, os times jogaram mais abertos, né? Sem tanta preocupação com ser um ambiente mais competitivo, né? Agora dá pra ver que os dois times estavam bem mais cautelosos, né? Então, mas o Japão tava melhor na partida, né? Teve duas chances claras de fazer gol no primeiro tempo, as duas com a Mina Tanaka, desperdiçou as duas, principalmente perdido, né? Que podia ter custado caro pro Japão. No segundo tempo, achei que o Japão tentou apertar um pouco mais. O Brasil estava muito apático, né? Tanto que fez 3 substituições já no intervalo. Mas aí veio um contra-ataque, né? O Brasil acabou fazendo o gol nesse contra-ataque. E mesmo depois de tomar esse gol, o Japão não estava reagindo, né? O Brasil continuou melhor na partida. E quando o Japão finalmente teve uma boa chance de gol, que foi num chute da Tanaka, dessa vez um chute bonito, né? A goleira fez mais uma grande defesa, tava muito bem na partida, a Lorena, né? Até aquele momento era o destaque do jogo. Mas o Ikeda ele foi deixando o time cada vez mais ofensivo, né? Até que chegou um momento que ele teve que ir pro tudo ou nada, porque aquela derrota lá já deixava o Japão já quase eliminado, né? Seria o Japão se classificasse se tivesse perdido aquele jogo. Então o Ikeda primeiro ele colocou, né, ele colocou a Seiki no lugar da Koga. Teoricamente uma troca que seria 6 por meia dúzia, porque a formação é um 3-4-3, não mudou, continua a mesma formação, mas a Koga ela é uma defensora, né? Era uma zagueira que estava improvisada na ala direita, no lugar da Shimizu, que infelizmente, né, sofreu uma lesão no joelho, já até voltou para o clube, o Manchester City, para fazer mais exame, fazer tratamento, para a gente saber exatamente qual a gravidade da lesão dela, mas infelizmente parece que foi algo mais grave, né? Então, já que a Seiki, né, é uma atacante, né? Então trocou uma zagueira por uma atacante, e na outra ponta entrou a Chiba, né? Saiu a Moriya, que é basicamente uma lateral, mas tava jogando bem a Moriya, né? Mas já devia estar cansada. Entrou a Chiba, que é uma atacante, jogando na ala esquerda. Então, a formação continuou mesmo 3-4-3, mas a postura do Japão mudou, né? Ainda mais com duas atacantes jogando nas alas, o time ficou bastante ofensivo. Já tinha entrado antes a Riko Ueki no lugar da Maika Hamano. Uma substituição que a princípio eu não gostei muito, mas tem que admitir que a Hamano não jogou bem hoje. Então entrou mais uma atacante aí, a Wake, né, para jogar lá do lado da Tanaka na frente. E também no minuto 80, foi só no minuto 80 que o Japão realmente começou a pressionar, né? Foi quando entraram a Tanikawa, Momoko Tanikawa, e entraram a Chiba, que foram as últimas substituições, né, que o Japão fez na partida. A Tanikawa ela entrou como volante,
ali do lado da Nagano e adiantou a Hasegawa para a linha de frente. E eu acho que esse foi o momento chave do jogo, porque a Tanikawa ela teve uma influência muito grande na partida a partir do momento que ela entrou. Ela conseguiu ir bem na marcação, recuperando algumas bolas, coisa que a Hasegawa estava tendo bastante dificuldade de fazer. E também ela foi muito bem iniciando as jogadas, né? Teve aquele lance do pênalti, que foi justamente em um drible que a Tanikawa deu dentro da grande área, e a bola bateu lá no braço da jogadora brasileira que estava no chão. Isso é aquele golaço, né? Aquele gol épico que aliás acho que foi o primeiro gol da Tanikawa pela seleção principal, né? Acabou de chegando agora, né? 19 anos ainda. O pai tá batizado. E era uma jogadora acho que muita gente nem conhecia ainda, né? Porque ela nem tinha jogado, né, no primeiro jogo, só agora entrou no finalzinho do segundo. Mas quem viu a última Copa do Mundo Sub-17 já viu uma jogadora de muito talento, né? Ela foi grande destaque do Japão no Mundial Sub-17. E ela já tinha mostrado que tinha essa capacidade, esse talento de essa precisão no pé, né, na finalização de longa distância. Inclusive nessa última Copa do Mundo Sub-17, ela fez um golaço de quase do meio campo, lá da intermediária, um chutão de longe, encobrindo a goleira. Foi até no jogo contra a Espanha ainda, um dos gols mais bonitos do torneio. Ela já vinha mostrando, né, que tinha isso como característica. Aliás, ela é como se fosse uma versão feminina do Joel Fudita, né? Porque ela é aquela volante que é muito forte na marcação, tem esse lado físico forte, mas também é excelente tecnicamente, né? Então ela é tanto uma primeira volante quanto uma camisa 10, tem essas duas características. E além disso, ainda tem o chute, né? A finalização dela também é muito boa, né? Tem essa precisão no chute de longa distância que a gente viu agora, né? Pra você ver, né, que tá com o pé afiado mesmo. O Japão precisa desse recurso, que é um recurso que já faz tempo que a gente não vê, tanto no futebol masculino quanto no feminino, né, ter essa precisão aí do chute de fora. Ainda mais ela sendo numa posição um pouco mais recuada no meio campo, né, Bom Tempo. Então, não é Apesar de que no uma... clube parece que ela tá jogando mais avançada, né? Ela tá jogando no Rosenborg, acho que é isso. Não, Rosengard, Uhum. Rosengard da Suécia. E pelo que eu vi no clube, ela chegou lá nesse time lá da Suécia fazendo gol todo jogo, praticamente. Parece que ela tá jogando Uhum. mais adiantada lá, né? Mas ela, no Japão, tanto na seleção quanto no clube, ela costumava jogar também como volante, né? E ela tem essa. Ela tem tanto talento que ela pode fazer qualquer função no meio campo, tanto mais recuado quanto mais adiantado também. Dá pra se dizer que é uma nova Yuki Abe da vida. É. Então, Thiagão, né, quanto aí a sua visão do jogo, aí ficamos felizes com a Tanikawa, né, que é uma grata surpresa, aí, apenas 19 aninhos, e tem muito que mostrar ainda na seleção, né, e que sufoco essa virada, cara. Sim, olha, eu vou até numa linha diferente do que o Elias falou, a questão do jogo. Eu gostei mais desse jogo do que os amistosos aqui no Brasil. Porque foi nessa partida que, apesar de toda a dificuldade, deu para ver que o Japão, hoje, a seleção feminina tem uma coisa que, aparentemente, estava até vendo uma notícia que o Arthur Elias, que é o técnico do Brasil, usou alguns termos bem interessantes, que ele falou assim que, apesar do Brasil estar ganhando e tudo mais a partida, que faltou não entrega, mas que faltou uma melhor tomada de decisão durante todo a partida, né? Então, por exemplo, o Brasil chegou e na frente, vou até abrir um parênteses aqui, que olha, por mais de eu gostar muito, mas o pênalti batido, né, pela Mina Tanaka, eu achei um pouco sacanagem, assim, né? Sem força nenhuma, né, sabe? Tudo bem,
cada jogador tem uma característica, ok, mas, cara, ali, cara, você tem que usar um pouco, você tem que, claro, tem que pressionar ali a força, não é só pancada, né, não é só, né, chutão de várzea, mas, sabe, você tem que tentar deslocar da goleira com o mínimo de força, assim, sabe, o pênalti dela foi muito mal batida. Esse pênalti eu achei mais claro, né, que a bola também bateu na mão da jogadora brasileira. O segundo pênalti, vou ser bem sério com vocês, eu fiquei meio, caramba, cara, tudo bem, é a regra. Mas assim, eu fiquei, sabe, eu particularmente fico aquele negócio, putz, isso é meio injusto, né, porque a menina cai no chão, né, você vê que ela tenta tirar o braço da bola, né, a bola bate no corpo, é uns ângulos meio difícil, mas enfim, acontece, tá na regra, não tem o que fazer. Mas realmente, esse primeiro pênalti da menina Tanaka foi realmente meio complicado. E o Brasil, principalmente na primeira etapa, você parecia que era uma seleção que manteria mais a posse de bola, que sofreria os contra-ataques do Japão como sofreu, o Brasil sofreu bastante com a velocidade do futebol japonês, mas no segundo tempo eu imaginava que o Brasil conseguiria se organizar melhor para isso, né? E não aconteceu, né? Ele continuou sofrendo. Eu acho que isso é uma característica negativa, né, das dificuldades que essa seleção feminina hoje do Brasil tem para tentar vencer. Até falei no último programa, né? É muito bom quando tem Japão e Brasil, pela facilidade que você tem de encontrar muitos materiais, né? Então você consegue entrevista pós-jogo, você tem muito conteúdo, né? Fácil de acesso. E assim, eu já quero falar para vocês que como sempre, né? Eu vejo às vezes um negócio muito emocionante. Gente, o Japão ganhar do Brasil, gente, não é até a terceira, sabe? A segunda medalha, sabe, mundial do Japão, sabe? Pelo amor de Deus, cara. O Brasil veio numa situação muito complicada, uma seleção que tem uma história riquíssima, a seleção feminina brasileira vem tomando muita pancada de uma certa parte da imprensa, não é de hoje, tem dificuldades, é uma seleção que sempre tem informação e trocas e tentativa de troca de mentalidade. Então, assim, o Japão hoje é uma seleção melhor do que a seleção brasileira, em alguns aspectos, principalmente nos individuais, e é uma seleção que você tem que manter isso que o Arthur Elias falou, né? Que é manter o foco e a melhor tomada de decisão durante 100% do jogo. Se o jogo tiver 120 minutos, você tem que ter uma clareza de decisão para você saber fazer os toques na hora certa, de você fazer os embates na hora correta, dar o chutão para frente quando foi o grande vacilo, né, do Brasil no final do jogo, né? Porque o Brasil tava com a posse de bola, né? E aí na tentativa de e vacilou na tentativa de recuar a bola ali, se organizar defensivamente, a bola sobra para Momoko e ela, né, tem uma batida inacreditável, belíssimo, gol belíssimo. Eu espero sinceramente que seja considerado o gol da Copa aí, porque foi um belíssimo gol mesmo dela. E inclusive tem nos shorts do Rinomaru, né, tanto no canal do YouTube quanto no Instagram, imagino eu, mas o Bom Tempo pode me confirmar que ele está mais a par do que eu. Tem lá um vídeo contando a história dela, né, um pouco da história e tudo mais, a menina que jogou dos 8 aos 12 na equipe masculina, né, pela dificuldade que em todo lugar do mundo tem as meninas de encontrar, às vezes, times femininos, e ela já se destacava desde essa época, e tem no vídeo muito, muito engraçado, né, que parece ali o Seigo Nagasaki olhando assim, né, ela fazendo os lances e tudo mais, e todo mundo impressionado. Então, olha, que bom saber que o Japão vem cuidando muito bem dessas, ainda mais agora, né, com a melhoria da WE-League e tudo mais, das suas futuras joias que podem pintar na seleção, ou pelo menos abrilhantar o futebol local, e uma vitória muito positiva do Japão. Não acho que essa maravilha toda que tá pintando aí como se fosse o Japão ganhando uma Copa do Mundo, até pela situação que a gente tem no Brasil, mas é um passo importantíssimo para ficar na segunda colocação desse grupo. Né? Exatamente, para ficar vivo, para conseguir, para ir em busca de uma seleção contra a seleção da Nigéria, que é uma seleção também carne de pescoço. O Brasil teve muita dificuldade de ganhar na Nigéria, então eu acho que o Japão feminino também vai ter essa mesma dificuldade, mas mostrou que pode ganhar sim, na velocidade, pode ganhar nessa melhor tomada de decisão durante o tempo. As meninas são muito bem concentradas, só tem que melhorar essa questão da bola alçada nas costas, né, que parece que é um problema assim, do futebol em geral, mas isso vem acontecendo bastante no futebol feminino também, né? Que quando o gol que o Japão toma, que foi da Ludmilla, né? Que eu falei pro pessoal, cuidado que essa menina, ela cruza a bola com uma facilidade inacreditável, né? Dessa vez ela fez um lançamento que correu o campo, a jogadora brasileira correu ali, acho que é Jennifer, né? Se não me engano, que fez o gol do Brasil, pegou a bola ali na corrida, né? Ele consegue alcançar a bola,
faz a fim de cima da jogadora japonesa e faz a finalização. Então, assim, tem melhorias pro Japão fazer, se quiser chegar numa final. Tem seleções que não cometeriam esses erros que Brasil e Japão cometeram nessa partida, mas tudo é uma questão de evolução. O time ainda tem, eu vejo margem de melhora na seleção feminina, para em busca de pelo menos, né, um top 4, que eu acho que seria interessantíssimo, mas aí é jogo por jogo. Agora a obrigação agora é tentar, obrigação em algumas aspas, né, mas eu acho que o objetivo é passar de fase primeiramente e depois ver o chaveamento. É um grupo realmente que não é fácil, pode dar qualquer uma das seleções. Tem pelo menos 3 seleções muito qualificadas, o Brasil com um pouco mais de dificuldade do que as outras 2 primeiras, mas mesmo assim é uma seleção com uma história riquíssima e vamos ver, espero muito que a gente venha aqui na quarta para quinta-feira falar sobre seleção feminina e de uma classificação para uma próxima fase, e depois o que vai acontecer depois, o destino que resolva e a seleção que se organize para chegar lá também. Lembrando que o Japão foi eliminado assim da Copa do Mundo, né? Feminino, aquela vez, devido aos erros ali individuais e umas bobeiras, o Japão foi eliminado precocemente, né? Bom, galerinha, falando aqui dos outros jogos que aconteceram nessa rodada, no grupo do Japão, a Espanha venceu, né? Venceu de 1-0 a equipe da Nigéria, né? A classificação ficou da seguinte forma, né? A Espanha já está classificada, independente do que acontecer. Embora Japão e Brasil tenham aí os seus 3 pontinhos, né? O saldo da Espanha é melhor. Não sei que aconteça, aí o Japão consiga uma goleada aí para cima da Nigéria para aumentar o saldo, e a seleção brasileira também consiga uma vitória assim bem larga, com bastantes gols para cima da Espanha, que a Espanha consiga cair para terceiro, né? Mas de qualquer forma já está praticamente garantido aí na sua chave, né? Nos outros grupos aconteceu os jogos de seleção francesa perdeu do Canadá por 2-1, mas o Canadá tem todo aquele rolo de espionagem e tudo mais, e por isso o time estava com -3, né, de saldo, agora está com 0, porque chegou a vencer a primeira partida e zerou lá o saldo negativo. E a seleção da Colômbia bateu Nova Zelândia por 2-0. O que acontece? Agora a Colômbia é líder com 3 pontinhos, seguido da França em segundo com 3 pontinhos. Era para o Canadá ter 3, mas devido a todo esse rolo tá zerado. Tá em terceiro com 0, na lanterninha Nova Zelândia com 0 também. No grupo B, os Estados Unidos goleou a Alemanha, né? Estados Unidos e Alemanha, que são sempre as grandes favoritas, né? As grandes seleções aí do feminino. Os Estados Unidos venceu por 4-1 a Alemanha, passou por cima dos alemães. E no jogo mais maluco da rodada, a Austrália, né? As nossas queridas Mateudas conseguiram vencer por 6-5 a seleção de Zâmbia, né? A Zâmbia até chegou a estar vencendo por 5-2, né? Uma hora no jogo. A Austrália foi lá e conseguiu empatar, virou e venceu de 6-5 no jeito maluco. E nesse momento, os Estados Unidos é a única equipe com 6 pontos na liderança, em seguida da Alemanha em segundo com 13, a Austrália também com 13. Tudo aberto aí por enquanto nesse grupo também, né? Então, nesse momento, as duas seleções asiáticas estão vivas na competição, né, Tiagão? E tudo pode acontecer na última rodada. A última rodada ali, a Austrália pega os Estados Unidos, a Zâmbia pega a Alemanha. Quem sabe a Austrália consegue surpreender aí também, assim como as Nadeshka, conseguir as duas as classificação que é que a gente mais espera, né? Já tem um prognóstico, quem que, por exemplo, o Japão passando em segundo no grupo, quem que o Japão pegaria na próxima fase? Já tem isso já também? Pelo chaveamento. Estados Unidos. Pelo chaveamento. Estados Unidos, né? Ah, tá. Vixe, aí já complica bastante, hein? Segundo nesse grupo aqui no grupo C, que é muito complicado. Eu tava dando uma olhadinha aqui, vocês me confirmam se eu tiver errado, por gentileza. O próximo jogo das meninas é na quarta-feira, jogo ao meio-dia, né? Dia 31 de julho, enquanto a Nigéria meio-dia, horário, né? Assim, pra jogar bola que beleza, mas se fosse meio-dia no Brasil, pai amado, seria de doer. E enquanto isso, apesar que o amistoso do Japão e Brasil aqui no Brasil foi um horário meio filho da mãe também, né? E a seleção masculina entra em campo na terça-feira, né, um dia antes,
no dia 30 de julho, às 4 horas, contra Israel. E aí, obviamente, teremos o Hinomaru também na quarta-feira para a quinta, né? Então na quinta-feira vocês já podem procurar aí nos tocadores de podcast ou no canal do YouTube, que já teremos também podcast atualizado sobre todas as situações da terceira rodada. O futebol, o masculino ficou mais fácil. Agora vamos fechar com essa questão do feminino. Bom Tempo e Elias. O que dá para esperar desse Japão e Nigéria? É uma seleção difícil que perdeu, né? É uma seleção cascuda, mas perdeu os 2 jogos por placares mínimos, né? Contra a Espanha e contra o Brasil. Não quer dizer que vai ser um adversário fácil, até porque tem chances mínimas de classificação, né? Dependendo do que aconteça, né? Não é tão fácil, mas ainda há chance de classificação. Então tá todo mundo vivo. O Japão tem uma leve vantagem, mas é um adversário muito difícil. Vocês acham que dá para passar o Japão? Empatar não é um mau negócio? O que vocês esperam e acham sobre esse Japão e Nigéria? Bom, vencer, dá para passar tranquilo aí da Nigéria, tranquilo entre aspas, né? Mas o problema é que vem na segunda fase, que é justamente os Estados Unidos, né? Então, acredito que o Japão tem todas as condições aí de vencer, mas vai acabar terminando em segundo, porque eu acho muito difícil a Espanha perder para a seleção brasileira aí na última rodada, né? Acredito que pelo menos o empate na Espanha consegue e já vai para 7 pontos, né? E joga o Japão ali para a segunda colocação, né? Então, a não ser que aconteça um grande milagre lá, o Brasil consiga tirar esse saldo da Espanha, o Japão termina em primeiro e a seleção do Brasil em segundo. Tudo pode acontecer, né? Porque não tá aberto, né? Mas eu acho muito difícil. Quanto a vitória da Nigéria, 2-1, 1-0 aí na seleção japonesa, já tá de bom tamanho. E aí pensar nas americanas na segunda fase é que vem bomba das grandes, né? Esse jogo contra a Nigéria, né? A gente imagina que também vai ser um jogo complicado, porque a Nigéria fez jogo duro, tanto contra o Brasil quanto contra a Espanha, né? Só tomaram o gol da Espanha lá no finalzinho, perderam os dois só de 1-0. Pro Japão, acho que talvez até se empatar não estaria tão ruim, mas é claro que a gente imagina que o time vai jogar para vencer. E também torcer para o Brasil fazer a boa, né? Porque existe também a possibilidade de terminar em primeiro, né? Se o Brasil conseguir fazer seu dever de casa, né? Se o Brasil Tirar o saldo da Espanha. o Brasil conseguir ganhar da Espanha, mesmo que pelo placar mínimo, o Japão ganhando da Nigéria por 2 gols já supera no saldo, né? Então tem também o fato de que a Espanha já está classificada, então pode ser que a Espanha não vai jogar com força máxima, não vai jogar como se fosse um jogo valendo classificação, porque mesmo se elas perderem, elas continuam. Porém, quem ficar em segundo, a gente já sabe, né? Vai jogar contra Estados Unidos, muito provavelmente, né, chances altíssimas de que o segundo lugar desse grupo vai enfrentar os Estados Unidos, que é o pior adversário possível, pensando no objetivo que é chegar na semifinal e depois conquistar uma medalha, né? Então, acho que tanto o primeiro como o terceiro lugar seria mais viável, né? Mas para o Japão daria para pegar esse primeiro lugar em caso do Brasil vencer a Espanha, ou às vezes até em caso de empate, às vezes daria para passar em primeiro, né? Mas é claro que tem que jogar para vencer, porque se você ficar imaginando que vai passar em terceiro, pode acabar que não fica entre os terceiros, né? E, aliás, uma coisa que eu tava vendo aqui, vocês já perceberam que tem chance de o Canadá passar em primeiro lugar, mesmo tendo perdido 6 pontos, que o Canadá vai jogar contra a Colômbia na última, dependendo só deles, né, para se classificar. E se a Nova Zelândia teria o Canadá em primeiro lugar com 3 pontos, seria uma loucura, né? E eu tava olhando aqui, e outra coisa, né? O Comitê Olímpico tem que organizar essa questão de futebol feminino também para as próximas Olimpíadas, ter mais em seleções e fechar os grupos certinho também, porque esse negócio de passar terceiro lugar também é uma sacanagem também. O Canadá tá passando como o último melhor terceiro com 0 pontos, é um negócio que eu vou te falar também, viu? Aumenta as vagas, né, pô? Faz mais um grupo. Exato. Faz um grupo certinho e tal, passa 2 de cada grupo e tudo mais, né? Então, não sei, tem umas coisas que, sinceramente, orbitam o universo, porque parece que tudo é muito difícil, né? E pra gente que tá um pouco de fora, parece que não é tão difícil assim, é complicado, viu? E é bizarro, assim,
Bizarro você vê agora, por exemplo, Copa do Mundo com 48 seleções, Champions League com 36 times, aí você vê Olimpíadas tudo cagada. Na fase do grupo. E esse assunto de Champions e tudo mais vai ser um dos assuntos que a gente vai pautar algum Hinomaru aí pós-Olimpíadas e tudo mais, que essas coisas podem espirrar também no futebol japonês, mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, viu? Sobre esse aumento de Champions, que a galera não tá gostando muito dessa ideia de mundial de clubes, então vira e mexe, esses assuntos sempre voltam aí, a gente vai voltar a falar sobre isso em um Hinomaru futuro. Certo, galera? Meus amigos, voltamos na quarta-feira, então? Sim, senhor, estaremos aqui na quarta e espero que com boas notícias, né, Bom Tempo? Exatamente. É isso aí, galerinha, nos vemos aí na semana que vem. Hinomaru! Levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu, até semana que vem. Valeu, forte abraço, tchau. Sayonara.